A gente mostra agora os detalhes de um flagrante de desespero. Uma criança é arrancada dos braços da avó em plena rua quando ia para a escola. E o que mais chama atenção em tudo isso é que a mulher que levou o menino de 5 anos é a própria mãe da criança. Ninguém sabe onde eles estão. Mas afinal, o que fez essa mãe tomar uma atitude tão extrema? A imagem exclusiva mostra um carro vermelho estacionando bem perto de uma escola pública em Santos, no litoral de São Paulo. Neste carro de aplicativo está a mãe de um aluno. Só que esta mãe não pode pegar o filho na escola. É que ela perdeu na justiça a guarda do garoto. A mãe é Manuela Xavier dos Santos, esta mulher de roupa vermelha que aparece correndo. Em seguida, ela volta arrastando o filho Lorenzo, de 5 anos. Ele cai no chão, é levantado e carregado pelo braço. Depois, ele se joga de novo no chão. A mãe se debruça até ele, agarra o menino pelo tórax embaixo dos bracinhos e o coloca à força no banco de trás do carro vermelho. É possível ver uma senhora atrás da mãe e do menino, que carrega a mochila da criança. É a avó paterna do Lorenzo, a dona Isalcira, de 75 anos, responsável legal do garoto. Quando ele via que ela não ia soltar, ele se jogava no chão. Aí ela andava mais um pedaço, com ele puxando ele em pezinho. Ele não conseguia se soltar, ele tornava a se jogar no chão. Este homem de azul, ex-cunhado de Manuela, é suspeito de dar cobertura para a fuga. Erivan Francisco da Silva foi indiciado por subtração de menor, assim como o motorista do carro de aplicativo. Se houvesse som nessas imagens, a avó diz que escutaríamos Lorenzo gritar. Fazia com o bracinho levantando assim, me chamando. Vovó, vovó. Mas não há som e nem sinal de onde o Lorenzo foi parar com a mãe. Só um vídeo que ela gravou logo depois de pegar o filho. Eu vou explicar aqui o ocorrido que aconteceu ontem. O porquê dessa atitude minha, num ato de desespero que qualquer mãe pode fazer. Não estou falando que meu ato foi correto. Só que eu estou afastada do meu filho desde o início do ano. Para entender o que aconteceu antes dessa imagem registrada por essa câmera de monitoramento instalada nessa casa, a gente precisa agora voltar no tempo. Antes de ter sido levado e nunca mais ter sido visto, Lorenzo saiu desse prédio onde ele mora com a avó paterna, uma das guardiãs legais dele, e já estava prontinho de uniforme para ir para a escola, um lugar que, segundo a família, ele ama frequentar. Só que antes da vida social aqui na escola, da infância saudável e feliz, Lorenzo assistiu a vários episódios da disputa pela guarda dele, que, segundo o Eduardo, pai do menino, começaram anos atrás. Eu tô falando de 2018, quando aos 4 meses de idade, Lorenzo foi apresentado pela primeira vez ao pai, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, onde ele mora com a família. A partir daí, começa também uma nova história para a dona Isalcira, a avó paterna, que desde então passou a se sentir também um pouquinho mãe do Lorenzo. Ia na rua, a gente passava, via flores, ele catava florzinha e me dava. O que o Lorenzo significa para a senhora? Olha, significa muito, né? E eu sinto muita falta dele, muito. Porque criança não finge que gosta de você. Igual adulto pode fingir, mas criança não finge. É que a dona Isalcira teve de dividir a guarda do Lorenzo com o filho dela, o Eduardo, pai do menino. E isso aconteceu, segundo eles, porque a própria mãe do Lorenzo, que conheceu o Eduardo no litoral paulista, mas é nascida em Aracaju, no Sergipe, entregou o filho para o pai cuidar. Que momento é que ela entregou o filho para você? Isso aconteceu? Ele veio para cá com 4 meses, depois ela retornou novamente para Aracaju quando ele tinha 9 meses. Ficou lá até... Ele tinha 1 ano e 9 meses, aí ela retornou para Santos e me entregou ele. Não tinha mais como ficar com ele, pediu para mim ficar com ele. Dona Isalcira diz que assumiu o papel de avó e mãe do Lorenzo, porque o Eduardo trabalha fora. Muita gente questionou, por que a guarda é da avó e não do pai? Porque ele mora com a minha mãe e aos finais de semana ele fica comigo. Ela quem cria, ela que leva para a escola, né? Leva para as atividades, tem horário para comer, horário para dormir. Mas eles dizem que a mãe Manuela tinha liberdade para encontrar o filho. E isso, segundo o Eduardo, passou a mudar depois que ele recebeu áudios da mãe do filho, dizendo que levaria Lorenzo para Aracaju. Da mesma forma que eu trouxe, eu vou levar. Eu tenho direito sobre Lorenzo e eu vou levar Lorenzo, Eduardo.
Se Lorenzo está aqui hoje com vocês, foi eu que trouxe. Você está querendo que eu não volte a morar com o meu filho. Porque eu vou buscar Lorenzo e Lorenzo vai comigo. Depois disso, em janeiro deste ano, pai e avó disseram ter entrado na justiça. E então, conseguiram a guarda provisória do Lorenzo. Ela não possui residência fixa, ela troca de endereço como quem troca de roupa, ela não tem emprego de carteira assinada, ela deixa a criança com qualquer estranho para poder ir trabalhar. No vídeo que a Manuela gravou depois de levar o filho, ela se queixa das poucas visitas desde que perdeu a guarda. Desde o início do ano que eu não estou conseguindo dormir com meu filho, ao menos chegar perto, certo? As poucas vezes que eu consegui ver o meu filho foi na escola e no judô, sendo que eles pararam de levar ele para o judô. A polícia conseguiu rastrear por onde Manuela passou com Lorenzo. O motorista do carro de aplicativo disse que deixou os dois numa estação de metrô em São Paulo. Manuela também foi vista com Lorenzo num mercadinho na zona norte de São Paulo. Ela desligou o celular e não atendeu mais as ligações. Grave seu recado agora. Essa mãe cometeu um crime ao levar o filho daquela maneira? Sim, porque ela não detém a guarda dessa criança, né? Então ela comete o crime de subtração de incapaz. E esse crime prevê uma prisão? Não, não prevê uma prisão. Na realidade, não houve violência nem grave ameaça. Ela só não poderia estar com a criança por conta da determinação judicial de guarda. Só que nós também estamos investigando cárcere privado, né? Para se saber se a criança realmente está encarcerada, está contra a vontade dela. Tentamos contato por telefone com a mãe da Manuela, a Josefa, que mora em Sergipe e Aracaju. Chegaram até a atender a ligação, mas assim que eu me identifiquei, desligaram. Também ligamos para Erivan, o ex-cunhado de Manuela, que ajudou a pegar o filho, mas não conseguimos contato. Enquanto ninguém sabe o paradeiro de mãe e filho, a avó, que cuidava como uma mãe, tá achando a casa tão vazia. Eu não consigo nem dormir direito por causa disso, porque eu fico pensando que ia acontecer alguma coisa com ele, tão pequenininho, né? Lorenzo tinha o quartinho dele, mas sabe como ele gostava de dormir? Dormia agarrado comigo, ele às vezes o meu braço começava a doer, eu colocava ele no travesseiro, daí a pouco ele acordava e vinha. Ô vó, quero deitar no teu braço. E ele é muito apegado comigo. Tudo dele é a avó. A avó que para ele, a mãe é a avó. A senhora se sente mãe duas vezes? Duas vezes, é. E como é que vai ser esse Dia das Mães? Não senti muito, né?